Hoje eu vou ter que preparar um café antes da gente começar o vídeo. O vídeo é A História de FNAF Nunca Foi Boa. As pessoas começaram a me mandar. E como eu tenho a missão dada pela comunidade, ou por Deus, ou quem quer você que imagine que seja, de explicar as coisas, eu vou parar aqui pra ver, mas antes da gente ir e eu buscar meu café, não vão, pelo amor de Deus, não é pra meter o doido, pra xingar, não é pra fazer essas coisas, pelo amor de Deus. Eu só quero pegar o vídeo e dar uma olhada, ver quais são os pontos, ver o que tá acontecendo, que a galera começou a me falar, então vamos dar uma ajuda, vamos lá e tudo mais, né? Vamos dar uma olhada certinho, mas deixa eu só buscar meu café, eu já venho. Bom, ó, estou agora cafeinado, né, brabamente. Vamos dar uma olhada novamente, não é pra ninguém ir ofender a pessoa, pelo amor de Deus. Vão lá dar uma força, comentar, ô, cara, não é bem aí e tal, não sei o quê. Ou se não vai que ele tá certo, não sei ainda, não sei o que vai ter no vídeo. Vamos lá, né, 3, 2, 1, ó, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, aquela coisa toda. Vambora, meu cabelo está zoado como sempre, vambora. Estou com um machucado no olho aqui, peço que não se incomoda, mas 3, 2, 1, foi. Five Nights at Freddy's. Esse Vamos lá. jogo era bem hypado na década passada e não é à toa. Mecânicas inovadoras, uma atmosfera tensa, personagens icônicos e uma comunidade engajada. Mas mesmo fazendo sucesso até hoje, as pessoas vêm notando uma grande fraqueza na franquia. Muito se diz hoje em dia sobre o estado confuso da história, mas ainda em 2016 as pessoas falavam isso. Fundamental problem with the series right now. This one just tried too hard to do too many things. You've got elements of the past 4 games mixed in with FNAF World, mixed in with the book, all of which at this point have questionable canonicities, conflicting storylines and competing dates. Nós vemos que, na verdade, a história chegou num ponto que ela se tornou um bicho de 7 cabeças. Nesse ponto, eu concordo com o The Game Theorist no vídeo deles. A história chegou num ponto que o Scott se empolgou. O motivo? Olha, vamos lá. Pera aí, falar que o problema... Caramba, esse problema vem desde o Sister Location. Eu lembro da gente discutir... Eu discutindo com os Souzones no sábado FNAF. Eu lembro dessa. Eu estava lá. Eu posso falar, eu tenho propriedade de fala. Eu estava lá. Tem gravado isso nas lives lá. Eu estava lá e acontece o seguinte. O argumento que eu usei naquela época, eu uso de novo. Os livros, principalmente o The Silver Eyes, desde a gente falou assim, pega o que o Scott Calton falou. O Scott Calton falou o seguinte, gente, o Silver Eyes, Twisted Ones, Fourth Closet, são detalhes que a gente tem, mas é um outro universo, é uma outra coisa. Gente, isso tá escrito, né, pô, é a palavra do próprio homem, né? Eu vou até pegar aqui pra não falar besteira. Aqui, ó, vamos lá, vamos trazer aqui pra gente ter as provas. O livro é canon. Eu quero falar isso um pouco, né, pra colocar todo mundo, né, com a mente mais tranquila. Eu recebi muitos e-mails, até alguns bem pistoletas, reclamando que o livro não encaixa com mais jogos, né? Não encaixa um pra um e tudo mais. Mesmo com as reviews da Amazon, né? O livro não está... Estão falando, né, nas reviews da Amazon que o livro não se encaixa com os jogos. É algo que eu deveria ter explicado muito antes, pra dizer que o livro não tem intenção de resolver nada. Não tem intenção de ser um guia para os jogos ou de preencher lacunas. Os jogos são os jogos e vão ser do jeito que... E foi. A história está finalizada. Isso aqui é mentira dele, tá? Mas assim, talvez ele já tenha terminado a história que ele tava só contando ainda. Vamos dar com a colher de chá. Tá aqui, ó. Algo que eu falei antes nos fóruns e tudo mais das threads é algo que da lore tá virando algo tão cheio de que ninguém mais sabe dizer qual que é a história original. Os jogos e os livros devem ser considerados continuações separadas, mesmo que eles tenham elementos similares. Então sim, os jogos são canon, assim que os livros são canon, mas isso não quer dizer que eles se encaixam e são duas peças do mesmo quebra-cabeça. Eu gostaria de falar para as pessoas que estão querendo ler o livro, mesmo que você for um devoto dos jogos, se você ler o livro, né, para você aproveitar o livro e não tentar resolver nada. O livro é uma reimaginação da história de Five Nights at Freddy's. Vá com esse entendimento. E aí eu acho que você vai aproveitar. Então, novamente, o próprio Scott Calton falou na época, né, isso aqui é 2015, o livro nunca teve a intenção, pelo menos o The Silver Eyes, Fourth Closet, The Twisted Ones, né, a trilogia inicial, eles nunca tiveram a intenção de preencher algumas lacunas ou de, não, vai resolver a história aqui, né? E eu acredito que até um pouco, tanto o Fazbear Frights, o Tales from the Pizzaplex, algumas histórias seguem a mesma ideia.
Tem histórias que não só não encaixa, né? Então, é aquela coisa. Estamos vendo, né? O Scott Calton falou e mesmo assim as pessoas querem acreditar em outra coisa, né? Mas aí a culpa não é minha, não posso fazer nada. Mas vamos lá. Novamente, só resolvendo esse problema do Sister Location aí. Sister Location. Apesar de ambicioso, o quinto jogo dava a entender que Scott Calton não sabia contar uma história coerente. Hoje em dia, isso é inegável. Acho errado o que você falou, mas tudo bem. Five Nights at Freddy's é um exemplo da morte do autor. Essa é uma teoria. A morte do autor é o conceito da teoria literária que defende que o significado de uma obra não depende da intenção ou da biografia de quem escreveu, mas da interpretação de cada leitor. Literária que diz que uma obra deixa de pertencer ao autor uma vez que é publicada. Ou seja, se você cria uma história e lança, as pessoas vão interpretar como quiserem, não importa como sua história realmente é. Isso se aplica a FNAF porque o jogo sempre deu a entender sobre o enredo e nunca explicou nada de verdade. Por isso até... Não, explicou sim. Não, peraí, explicou sim. Peraí, não, aí eu discordo. Vamos lá, iCore, pega um bagulho que foi explicado. A próprias mortes das crianças foi explicado já. O que aconteceu com o William Afton foi explicado já. Mas é muito confuso, não sei o que. Não, não é, cara. A diferença é que, assim, as pessoas, elas estão... como que eu posso explicar? Elas estão super complicando um negócio que é fácil de entender. A galera viu o documentário e eles viram assim, não, até tal parte eu tô seguindo e tal. Mas quando chega na parte mais nova, quando a gente começa a explicar a parte mais nova, a galera derrete. A galera fala, não quero, não entendo, tá tudo confuso, sendo que, cara, a gente tá explicando bonitinho a ordem das coisas que estão acontecendo. Tipo, se você vê a parte que tem Help Wanted, o Curse of Threadbare, o Special Delivery, tudo, a gente tá explicando sequencialmente cada coisa. Tipo, estamos explicando exatamente os eventos que aconteceram até a gente chegar no Security Breach. Só que não é a mesma história e hoje eu resumiria a parte do Special Delivery. Eu acho que o Special Delivery é a parte mais chata que a gente pode falar. Não é que é difícil de entender, é só chato. O problema é esse, é chato. Então se o bagulho é chato, a galera fala, não consigo entender. Não é que você não consegue entender, é que o bagulho é chato porque você não gostou. Também tem essa. E aí, eu discordo também, por exemplo, o FNAF não explica nada, nossa, é tudo em aberto. Não, tem coisas que são já fechadas. Por exemplo, as mortes das crianças em 85, o William Afton e tudo que aconteceu com ele, até dele ser preso e tudo mais um monte de coisa. Enfim, tem muitas explicações. Até como que as almas estão dentro dos animatrônicos é explicado. Se você não gosta da explicação, eu não tenho o que fazer. Porque a explicação seria os remanescentes, seria essa coisa tátil do tangível com o intangível, de como você manipula a alma com o ferro, né, com a parte de placas e mecânicas e tudo mais dentro dos animatrônicos. Tudo isso é explicado pelo remanescente, né? E também tem outras coisas como a agonia, que é a coisa que fica amaldiçoando ou permeando no lugar, né? Todos esses termos são para justamente a galera que fala FNAF não explica nada, e aí quando explica a galera não gosta. Aí fica difícil, né? Aí complica, né, povo? Aí não tem muito o que fazer, né? Mas novamente, eu acredito que o negócio dá pra você entender se você quiser, né? Eu parei pra explicar pra várias pessoas, até tipo, resume FNAF aí, rapidinho. É a história de um cara que matou um monte de criança numa pizzaria e ele tava descobrindo, ou tentando descobrir a imortalidade, querendo pegar a força dessas almas pra que ele pudesse ser eterno. Um resumo. Cor, tá faltando um monte de detalhe aí. Claro, mas você queria um resumo, pô. Você tá pensando o quê? Aí a galera reclama dos meus resumos. Nossa, tá faltando... Claro que tá faltando, meu Deus do céu. É um resumo, não é pra ser um negócio ipsis literis. Senão aí eu pego o livro e leio. Aí vira a hora da leitura, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Mas eu discordo dessa ideia de que FNAF não explica nada. Explica sim. Tem coisas que não explicou, isso eu concordo. Tem coisas que não foram explicadas. A caixa do FNAF 4 não foi explicada. A mente da criança no FNAF World não foi explicada. O que mais que não foi explicado? As máscaras mais recentes. A gente ainda só tem uma vaga ideia do que é, mas não tá 100% explicado. O relacionamento Gregory e Vanessa não foi explicado direito. Só tá explicado no livro, mas a gente não tem 100% da noção do como que o Gregory e a Vanessa, eles não se conhecem no Security Breach, sendo que aparentemente nos livros eles se conheciam, a não ser que a Vanessa do Security Breach não é a mesma Vanessa do GGY. Fica aí pra teoria pro Security Breach 2.
vai saber. Mas tem muitas coisas que foi explicada, por exemplo, o negócio do vírus, como que ele surgiu, é explicado do escaneamento das placas, é explicado da onde vem essa questão agônica, da onde vem o ORGN, que é o Mimic, que escanearam a placa dele no Hellpoint, tudo isso tá explicado. Enfim, né, vamos prosseguir aqui, né, vamos conversar, Hoje, vai? as pessoas assumem coisas sobre a história, mas a diferença é que antes era difícil decifrar as coisas. Hoje é impossível. Vamos por partes. Eu acho errado, eu acho que não é que hoje é impossível, na verdade, novamente, as pessoas super complicam as coisas. Eu já discordo, mas O vamos que lá. os primeiros 3 jogos têm em comum? Bom, os mesmos animatronics, a mesma Não, errado. Não tem os mesmos animatrônicos dos 3, não, cara. Não, só aí você já tá errado. Aí, os 3 jogos não tem o mesmo animatrônico. Por exemplo, o Springtrap só tá no 3º. Eu sei que, nossa, Corky, nossa, ele não quis dizer desta forma. Mas os animatrônicos, os 3, não estão no... Mano, não tem Phantom Bone no FNAF 3, pô. E não é a mesma localização também, né? A Fred Fazbear Pizza, se for parar pra comparar com as franquias, né? Seria no 1 e no 2, no 3 é a Fazbear Frights. Ele vai falar que é o mesmo... Você vai falar que é o mesmo lugar, você já tá errado também. os têm em comum. Bom, os mesmos animatronics, a mesma franquia de restaurante. Não é. Só aí você já tá errado, cara. Sinto muito, mas aí você já tá errado. Mas tudo bem. E a gente exerce o mesmo emprego. Porém, não é nada Não, tecnicamente falando, no 3º jogo você parte da atração. Mas é RP de guarda. Mas ainda assim é parte da atração. O FNAF 3 ele muda um pouco do sentido e só tem um animatrônico de verdade, o resto são os Phantoms. Vamos lá, vamos embora. disso que conecta esses jogos em si à história. FNAF 1 contou sobre o desaparecimento de 5 crianças que foram atraídas por um homem fantasiado. FNAF 2 apresentou o Homem de Roxo, um assassino em série que foi responsável pela morte das crianças desaparecidas. FNAF 3 conclui essa história com a punição do Homem de Roxo e entrega na mão dos jogadores o destino da alma das vítimas. Parece bobo eu contar o enredo de cada um, porque a maioria que jogou já sabe disso, mas verdade seja dita, você só sabe essa história porque assistiu às teorias e não porque jogou os games. Aí é outra coisa, né? Aí é outra parada, vamos parar pra pensar, né? Tem muita gente que não joga FNAF, eles só acompanham por vídeo. Mas aí, eu vou achar errado? Não. Eu acho que tem muita gente que acompanha coisa, por exemplo, de Analog Horror, né? E a galera não para pra ver o Analog Horror. Tem vídeos que eu vejo, por exemplo, do Whip, do Dashikawa, do Zedin, que pega muito mais visualização que a obra original. Aí você fala, é culpa dos caras. Não. Aí eu não sei dizer. Eu acho que é um efeito normal, mas até aí não acho que é um grande problema. Desde que o vídeo esteja falando tudo certinho, o Souzones ele tá pegando sempre do Game Theory, né? Pistas da narrativa eram meros easter eggs raros e difíceis de descobrir. Um jogador casual precisaria de muita sorte para descobrir um fragmento da história e ele nem conseguiria entender por conta própria. Mas quando a comunidade se uniu para investigar FNAF, eles chegaram a conclusões muito parecidas. E o Scott Calton apenas assistia de longe e dava corda. Ele não explicava nada para as pessoas. Parece loucura, mas foi isso que tornou o jogo fascinante. Como o desenvolvedor não se pronunciava sobre nada, você tinha que montar o quebra-cabeças da forma que mais fazia sentido para você. No fim do dia, conhecer FNAF não era apenas jogar, era investigar. Então veio o 4º jogo e as coisas ficaram estranhas. O FNAF 4 era para ser o capítulo final. ênfase no era. Scott trouxe dicas sobre a história para a comunidade, mas Aqui você já tá errado de novo. Isso aqui... Não, aí você já tá confundindo, porque esses teasers, eles vieram depois do FNAF 4. Por isso que eu falo que é importante, quando você for contar ou montar alguma coisa, quando você for fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, ele deve ter se prendido na data ali, 31 de outubro. Mas o FNAF 4, ele lançou em julho, ele lançou antes, ele foi antecipado. Então, esses easter eggs aqui que ele tá mostrando, esse negócio aqui na tela, já era quando o Scott tava fazendo o FNAF World. Isso aqui já é depois do negócio. Então, tipo assim, isso aqui, o Scott Calton, aí contexto. Isso aqui não é que ele tava dando dicas simplesmente à toa. Tava tendo uma live
do MatchPat, do Game Theory, onde eles estavam teorizando sobre o que seria o FNAF 4, o que seria o raio do FNAF 4, porque a galera começou a criar a teoria de que era tudo um sonho de uma criança, tudo sonho e tudo mais, a criança que sonhou com tudo, a criança que imaginou as coisas, a criança que tava tudo na mente dela, aquela coisa toda. E aí, a galera começou a levantar muita teoria dos sonhos, mas já foi provado que não é um sonho. E aí o Scott Cawthon, ele viu um problemão, porque ele queria fazer alguma coisa envolvendo o pesadelo de uma criança, e ele precisava vincular isso com a parte do jogo. Então, quando ele soltou essas dicas aqui, era justamente em resposta à galera que tava fazendo a live. Hoje em dia, eu vou ser bem honesto, eu descarto, porque não encaixa mais com o contexto, porque muitas dessas coisas aqui já foram explicadas em um livro muito importante, muito legal, chamado Security Logbook, ou Survival Logbook, que aí vincula certinho as coisas. Ai, mas aí, olha lá, tá vendo? Você falou que tá precisando de livro, isso aqui. Não, esse livro realmente precisa. E a gente já trouxe os detalhes dele, as investigações dele e tudo mais também. Então, essas dicas aqui também tem que ser faladas, que vieram depois e tem o contexto da live. O que eu acho que foi um erro que o Scott Cawthon fez. Porque a galera não tinha noção direito do que tava rolando, e aí ele tava tentando conversar com a galera. E ao mesmo tempo, isso que foi um erro, na minha opinião. Isso aí eu concordo. Ao invés de ajudar, isso só confundiu ainda mais, ao ponto que a teoria mais aceitável era de que tudo é um sonho. 4 jogos e uma história não ajudou em nada, uma vez que é complicado ligar o quarto jogo com os anteriores. O bico da Chica foi o maior misleading na época, e até o criador admite que errou nas suas dicas. E ainda tinha uma caixa trancada, que era o maior mistério do momento, e desde então nunca mais tocaram nela, até hoje. Por isso muitos dizem que a história original durou até o 4º jogo, e a partir do 5º o Scott quis fazer outra coisa. Porém, que história original era essa? Nós nunca saberemos, pois o Scott Cawthon não fala nada direto. No máximo... Não, mas é que tá, cara, mano, então, mas é que tá, se você tá falando aqui, ó, o Game Theory fez um vídeo incrível na parte 2, acertando quase tudo, então quer dizer que ele é aquela coisa, vamos pôr, é aquela coisa do mistério. Vamos falar a verdade, se você chega, e eu falo isso hoje, que eu tenho, né, eu tô criando minha parada, se eu pego e vejo a teoria de alguém, e começa a falar, não, o cara acertou isso, fez isso, a galera vai olhar e fala assim, pô, peraí, né? E a minha teoria? E o que eu pensei? E o que eu não sei o quê? E aí você começa a criar preferidos e favoritos, isso é errado. O certo é a galera acabar descobrindo por si só. E a galera acabar descobrindo. Eu cometi o erro de ter visto a teoria de uma pessoa, foi o Arsene até, e muito provavelmente eu vou tirar aquele vídeo do ar. Porque dá a entender de que ele falou coisa canônica, sendo que ele não falou nada. Nossa, ele errou tudo praticamente. E... aí, eu já tô fazendo um negócio que não deveria estar fazendo. Por quê? Aí perde a graça, mano. Tem essa coisa também, cara, pô, se o cara chega e fala tudo também na sua cara, pô, aí qual que é a graça do bagulho, tá ligado? Qual que é a vontade? Ai, Corey, mas aí você tá passando um panaço pro Scott Cawthon. Tá, mas tem coisa que ele tá confirmando aqui, cara. Ó, o Game Theory fez um vídeo incrível da parte 2, pegando tudo errado. Se ele falando que, o Scott Cawthon nunca confirmou nada, pô, aí complica, né? Não, e aí, ó, tá aqui, ó. Tem mais detalhes aqui, ó. Vamos lá, ó. Então a parte 3 veio e mais uma vez a história foi descoberta pela comunidade. Parece que não tinha nada que eu pudesse esconder. Então quer dizer que... falou, pô, peraí. Então quer dizer que a galera descobriu toda a história do FNAF 3 também. Então quer dizer que tudo que a galera pensou e colocou e criou também... pô, peraí, cara. Tá falando até no próprio texto aqui que o cara confirmou o bagulho, cara. Olha lá, você sabe, quando eu lancei o primeiro jogo, mais de um ano atrás, eu fiquei surpreso quão rápido a galera descobriu cada pedaço da história. Mesma coisa aconteceu com o FNAF 2. Os fãs e os youtubers acabaram encontrando tudo. Game Theory fez um vídeo incrível da parte 2, pegando quase tudo certo. Então veio a parte 3 e mais uma vez a história foi descoberta pela comunidade. Parece que não tinha nada que eu pudesse esconder. Ué, tá tudo lá, pô. Não tem essa do Scott Cawthon, nossa, nunca confirmou nada da história. Mano, tem até o Into the Pit mais recente confirmando mais uma vez o Springborn, a morte das crianças em 85 e tudo mais, cara. Sabe o que eu sinto às vezes? Eu sinto que a galera quer que o Scott Cawthon ele sente e fala, deixa eu contar toda a história de FNAF pra você. E aí quer que conta a história tudo, né? Pelo criador do bagulho. Vou contar tudinho, você não vai ter mais dúvida. E você quer apostar quanto que vai ter? Então, né? É complicado, cara, né? Vamos lá. Ele confirmou 90% da teoria do MatchPat, mas isso me faz concluir que ele não tinha uma história pra contar. Por quê? Vamos lá.
FNAF 1 não foi feito pra ser uma franquia. Ele veio após uma sequência. Errado. O próprio Scott Calton falou que ele já tava fazendo o FNAF 2, tipo, na mesma época do FNAF 1. Aí é palavra do cara, mano. Aí você pode acreditar ou não. Ele falou, não, eu fiz o FNAF 1, eu terminei ele e tava já pensando no FNAF 2. Eu tava só pensando e comecei a fazer ali naquela época. Quando ele viu que deu super certo, quando ele terminou o jogo no começo de agosto e ele lançou a demo, que é a demo que ninguém viu ainda, né? Ninguém sabe desse jogo, né? Ninguém viu essa demo, só pouquíssimas pessoas viram. O cara pegou e falou assim, eu vou começar a trabalhar no 2. E ele já tava fazendo o modelo, porque, cara, não tem como o cara ter lançado um jogo em menos de 3 meses, se ele já não estivesse fazendo antes. E ele próprio admitiu, sim, eu estava fazendo antes. Eu comecei no final de julho a produzir, no de julho de 2014. E ele já tava finalizado, ele tava só testando o FNAF 1 já, que já tava pronto. O FNAF 1, pessoal, pelo próprio Scott Calton, ele terminou em junho e julho, mais ou menos. Ele só tava pulindo pra ver se tava tudo certo. Ele lançou uma demonstração, a galera viu o bagulho. Por que tem um Super Metroid aqui, sendo que é da Nintendo e não do Scott? Eu não tô entendendo isso. Mas enfim, eu discordo disso aí. Deixa eu até pegar onde o Scott Calton fala quando ele começou a fazer FNAF 2. Pera aí. Então, novamente, 2014 tá falando aqui. Tô pegando... Cara, a galera documentou tudo. Tem aqui falando, no começo de agosto ele começou já a fazer e já tava planejando uma sequência. Aí complica um pouco, cara. Mas enfim. Sequência de fracasso do desenvolvedor. Nesse ponto, ele já estava cansado das críticas e fez FNAF como uma última tentativa antes de pular fora. Só quando o primeiro jogo fez sucesso, ele planejou as continuações, já com uma história em mente. O problema é que o terceiro jogo foi mais criticado e ele se sentiu no dever de criar algo melhor. FNAF 4 superou o anterior, mas trouxe problemas na narrativa. Na tentativa de consertar a cagada, ele criou Sister Location, que meio que consertou, mas criou um novo problema. Os 4 primeiros FNAFs caminhavam para um... Pera aí, deixa eu ver o que você pôs ali, porque você passou muito rápido. Atualmente existe um equívoco em Sister Location que, quem sabe, eu preciso corrigir também. Tá. Um problema. Os 4 primeiros FNAFs caminhavam para um terror sobrenatural. E Sister Location ressignificou esses jogos, levando a franquia para uma história de ficção científica. E assim, muitas coisas fizeram sentido, mas aquilo não era FNAF. Se a história sempre fosse sobre um cientista maluco que faz experimento com crianças e, ao mesmo tempo, é o dono da Fazbear Pizza, isso não estaria nos outros jogos? Porque parece que os 4 FNAFs... Estava. Mas não tô entendendo, isso estava lá. Isso estava lá, pô. Estão falando de outra coisa. E de fato estão, pois a história nunca foi essa. Como fomos de fantasmas de crianças para remanescentes, disco de ilusão e fusão de almas? Bom, tudo começou no 5º jogo. Foi o Sister Location que confundiu a mente dos teóricos a ponto de eles chamarem FNAF de, entre aspas, bicho de 7 cabeças. Afinal, naquela altura já eram 2 homens de roxo e não só um. Meu Deus do céu, não. Cara, o cara tá preso em 2015, mano. O cara tá preso em 2015. E eu percebo que tem muita gente da fanbase que tá presa em 2015. A resposta, tá presa em 2016 ainda. É tipo assim, a galera... Isso só os Zones veio me falar, né? A gente conversa tudo, que ele falou assim, cara, você continuou, né? Você trouxe as outras partes e tudo mais. Só que é aquela coisa, o Souzones, ele trouxe a parte da teoria que foi criada da época. Eu trouxe uma outra interpretação com até a parte dos livros e tudo mais. E caraca, mano, o cara tá preso lá o cara tá preso na década passada, velho. Isso aqui, nossa, velho. Meu Deus do céu. É porque essa ideia do William, do Michael, não, cara. Assim, é porque ele tá botando como se fossem 2, entre aspas, homens de roxo. Como se... Como que eu posso explicar isso aqui? É que, tipo, a galera confunde muito, porque ele ficou com a pele roxa, mas não quer dizer que ele é o homem de roxo e ele matou crianças e fez um monte de coisa. Tanto que até o tom de coisa diferente, mas não quer dizer que o Michael, ele fez também assassinatos ou algo do tipo. A pele dele tá ficando podre, é isso. E o William Afton foi colocado como Purple Guy pra justamente ser um bicho das sombras, porque não dava pra fazer o sprite todo escuro que ninguém ia ver, né? Ele tentou usar um tom escuro. A mesma coisa o Scott Calton usou um tom escuro pra falar do bagulho podre, mas os dois não são a mesma pessoa, cara. Esse é o ponto. Que aí a galera vai confundir muito, velho. Meu Deus do céu, cara. Naquela altura já eram 2 homens de roxo e não só um. A mordida de 87 não foi com a criança chorona. O Michael Afton, ele era contratado.
Mas a Mordida da Criança Chorona é de 83, tá até no jogo. Gente. Tratado com diversos nomes falsos, mesmo tendo a pele literalmente roxa e, ao mesmo tempo, ele não tava nem vivo nem morto, entende? Não, mas é que tá, você tá colocando como se isso tivesse acontecido na época dos anos 80, sendo que esse negócio do Michael é depois do FNAF 1, mano. É depois do FNAF 1 isso aqui é 95. Tipo, foi um dos maiores erros da galera na época de botar o Sister Location, sei lá, entre o FNAF 4 ou 2. Eu admito que eu já cometi esse erro. E tem alguns eventos que aconteceram ali na década de 80, final da década de 80, que a gente pode colocar, que foi o negócio da Elizabeth, mas o lance do Michael estar indo lá não é nos anos 80, é nos anos 90, né? É todo o Sister Location, a gameplay do Sister Location é depois. A galera pode falar, Cor, não é em 95, é 2000 e pouco. Tudo bem, pode ser também, pode ser uns 15 anos depois, 20 anos depois do primeiro, não tem problema também, não tem problema nenhum. O importante é que o Sister Location, a gameplay do Sister Location é depois do FNAF 1, e esse minigame também é. Existe um princípio chamado suspensão de descrença, que diz que um conceito fantástico numa ficção pode ser acreditável ou não. Para que o público aceite seu conceito, ele precisa seguir as regras do seu universo. As regras de FNAF foram definidas após 5 jogos. E elas pegaram muita gente de surpresa. O Sister Location era outra história na sua essência e foi um divisor de águas. Alguns abraçaram, outros não, mas pelo menos a história já tinha uma direção mais concreta. Foi o que pensávamos. Desastre total. Existe um risco em ressignificar sua história chamado retcon. Ah! Lá vamos nós! Vambora! Abreviação para continuação retroativa. Isso significa mudar o entendimento de elementos passados de forma artificial ou contraditória. Em outras palavras, forçar a barra. O FNAF meio que... Não. Nossa, cara, tô discordando de tudo. Que vídeo é esse, velho? Que forçou a barra quando disse que o Homem de Roxo era um cara chamado William Afton, o cofundador da Fazbear Entertainment. Por que isso é forçado? Bom, nós vimos nos outros jogos que o Homem de Roxo assassinava crianças e as escondia nos robôs e saía ileso. Me responda, como que eu vou acreditar que o dono da pizzaria cometia esses crimes e nunca foi pego? Mas ele foi. Meu Deus do céu, mas ele foi. Jesus Cristo, ele foi pego. Mano, nossa, cara, aí eu falo, gente, eu botei no documentário isso, pelo amor de Deus. Ele foi pego. Cara, deixa eu perguntar de verdade. A galera assistiu o vídeo como? Mano, isso tá logo na primeira hora, velho. Ai, Corey, eu vi o seu vídeo pausando. Eu tava jogando LOL enquanto eu vi. Eu tava... Ah, cara, peraí, mano. Aí, novamente, a culpa é minha que vocês não prestam atenção, velho. Aí depois fala... Ah, não, vamos lá. William... Ó, vamos lá. Isso tá nos pôsteres do FNAF 1. Pôsteres, FNAF 1 pôster. FNAF 1 pôster. Tem no pôster do FNAF 1 isso. News pôster. Deixa eu pegar aqui. Ó, vamos lá. Hora da Lore. Mais uma vez. Vamos lá. Criança apareceu na pizzaria local. 2 crianças foram luradas, né? Foram reportadas que foram atraídas para a parte de trás, depois de várias horas, né, na parte da operação da Fazbear Pizza, na noite de junho, de 26 de junho. Enquanto o vídeo estava identificado um homem responsável que levou a captura dele desta manhã. Vamos lá, vou ler de novo. Crianças desapareceram na pizzaria local. Corpos não encontrados. 2 crianças locais foram reportadas que foram atraídas para a parte de trás depois de horas à noite na parte de operação da Fazbear Pizza na noite de junho de 26. Na noite de 26 de junho. Enquanto o vídeo de segurança identificou um homem responsável que levou a captura desse mesmo cara pela manhã, as crianças nunca foram encontradas e presumidas mortas. A polícia acha que o suspeito acabou se vestindo como mascote da companhia e acabou ganhando a confiança das crianças. Ele foi pego, mano. E aí temos William Afton caught police. Essas imagens aqui, ó. Cadê? Tá Isso aqui tá na Graphic Novel. Já venho aqui pra pegar, pera aí. Apesar da arte ser da meliante da Pink Pills,
né? Eu tenho que trazer aqui. Aqui, mano. Acabei de achar. Ó, aqui, mano. Quem é essa silhueta aqui? De quem é essa silhueta aqui? Que vocês conhecem há até 700 anos. Dessa arte miserável da Pink aqui. Que ela é uma sem vergonha, já quero dizer. Ela é uma, eu não gosto dela. Começou a fazer umas coisas aí meio bizarras. Detesto ela. Mas tá aqui, ó. Quem que é esse cara aqui? Ó, nós prendemos alguém. De fato. Tenho certeza que ele era culpado. Então, o que aconteceu? Ó, aí vamos lá. William Afton. Vamos pegar a foto dele, né? A foto dele da época, que era William Afton e Henry Emily. Essa foto icônica aqui. Detesto ela, mas serve. Querendo ou não, serve. É a foto do William Afton gordo. Eu vou pôr os dois pra vocês não falarem que eu tô ficando maluco. Vamos lá! Quem é esse cara com esse sorriso aqui desgracento? Quem é esse maluco aqui? Quem é esse cara aqui? E aí, eu pego a foto novamente. Cara, meu Deus do céu. Sabe o que dá às vezes vontade de falar assim? Cara, mesmo se o Scott Calton, eu vou falar, mesmo se o Scott Calton, ele contasse a história na cara das pessoas, elas vão falar, não acredito. Porque a esse ponto não tem o que fazer, mano. Mano, eu mostrei o jornal do FNAF 1 falando que ele foi pego, velho. Eu botei isso no documentário, ele foi pego. O que inocentou ele é que não acharam os corpos das vítimas, porque as crianças estavam nos animatrônicos! Isso é o básico! Cara, não é possível, mano. Não é possível uma coisa dessa. Mano, até se o cara tá em 2015 ainda, vamos pegar para pensar. Eu lembro do Souzones, eu lembro do Renan Souzones da Silva. Ele chegou e colocou isso, porque ele resumiu os 3 livros. Ele resumiu Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet. Existe isso num dos 3 livros, eu não lembro qual deles está. Mas isso é da trilogia. Fala que o cara foi preso. E aí não foi preso porque os corpos nunca foram encontrados, porque os corpos estavam nos animatrônicos, cara. Mesmo se a pessoa tá presa ainda em 2016, 2015 lá, esses vídeos estavam lá. Aí, novamente, a pessoa não viu. Não, e que exemplo bosta de retcon também, né? Ó, exemplos de retcon, né? Tipo, isso que eu acabei de falar tudo não é um retcon. O que eu acabei de falar não é um retcon. A diferença é, as pistas foram sempre colocadas, isso tava desde o FNAF 1! Como que é retcon um bagulho que tá dentro do FNAF 1, meu filho? Me explica, como que é um bagulho que eu acabei de ler que tá no pôster do FNAF 1, o primeiro, o original. Como que é retcon? Vamos lá. Vamos lá. Exemplos de retcon. Vamos lá. Ó, um exemplo. Aí a galera pode brigar, mas os exemplos que estão me dando é o seguinte. No começo, Goku era apenas um garoto humano com um rabo esquisito. Depois, a história mudou para revelar que ele era um alienígena raça guerreira Saiyajin. Aí, vamos lá. Tem mais aqui. Darth Vader e Luke em Star Wars. No filme Uma Nova Esperança, Obi-Wan diz que Darth Vader matou o pai de Luke. Mas em Império Contra-Ataca, a história muda com a famosa revelação que Vader é o pai de Luke. Isso é um retcon, mas ainda assim, esses retcons eles não são ruins. Ter retcon não é ruim. Na minha opinião, não é terrível. Mas a galera troca o conceito de retcon como se fosse... Ai, a história não para de alterar as coisas. O que alterou, me fala. Eu quero que a galera que fala que a história mudou, apontem aonde mudou a história. Vamos lá, faz esse exercício. Aonde que a história mudou? Tipo, nossa, isso aqui mudou pra caralho, não dá pra entender mais nada. O problema não é que mudou a história do que o William Afton fez. Eu até trouxe um vídeo semana passada. Eu falei assim, a história... Mano, a história não... Nossa, se transformou em uma coisa... Não, meu Deus do céu. Tudo que você sabia do William Afton, da morte das crianças, essas coisas, tá tudo lá ainda. Isso não foi alterado. Isso foi expandido. Por exemplo, com o jogo Into the Pit de 85. Colocando a data certinha da morte das crianças, aonde que aconteceu, como que aconteceu. Porque essas coisas a gente tinha informação. A gente tinha já informação desde o FNAF 1. Só que aí essa coisa foi expandida. Isso não é alterar a história, isso é expandir a história. É diferente. Quando você tá contando uma série de livros, por exemplo... Jogo dos Tronos, não, Game of Thrones, você tá contando 1, 2, 3, 4, sei o quê, você tá contando alguns detalhes já na primeira,
mas você pode pegar esse detalhe e expandir no segundo livro. Não é pra isso que continuações servem, meu Deus do céu? Cara, tá tudo errado com isso aqui, cara. Desculpa. Jeibe, perdão, mano. Mas tá tudo errado isso aqui, mano. Jesus, vamos continuar. Por mais que isso e outras coisas fossem retcons, ainda tava tudo bem, porque pelo menos a história já tinha um foco. A partir da renovação do plot, os próximos jogos deram continuidade a essa história. Em 2016 saiu FNAF World, que ninguém liga, então pula. Em 2017 saiu o... Não, pera aí, respeita meu mano FNAF World. Ele tem algumas coisas legais, sim, e ele começa a dar a explicação da própria criança chorando e a mente dela, o que tava acontecendo com ela, com os efeitos que rolaram, né, da própria alma dela entrando nesse limbo, né? Pô, a próprio formato do bagulho é a cabeça dela, mas esse é o entendimento que a gente tem, tanto que vai ter o FNAF World 2, que muito provavelmente vai explicar isso melhor, né? Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, um jogo que tem seus pontos ruins, mas que concluiu a história de William Afton. Eu lembro que eu fali a minha pizzaria logo na primeira vez jogando. Desgraça! JB Empreendedorismos. Em seguida, nós tivemos o Ultimate Custom Night, que é um jogo bacana, mas sinceramente não precisava ser canônico. Afinal, se o UCN é a tortura do William Afton, por que o Springtrap é o inimigo? Tipo, ele é literalmente o próprio William Afton, cara. Tá, problemas à parte. Não, mano, você não entendeu. Ai, Deus. Cara, o Springtrap ser o próprio inimigo é o que ele acabou criando de si mesmo, velho. E toda a merda que rolou das paradas bizarras da Fazbear Frights. Aí é aquela coisa, tem a história, What We Found, que é da Fazbear Frights, que eu acredito que essa história vincula muito com o jogo, que o William Afton matava os funcionários e matou outros funcionários da própria Fazbear Frights quando encontraram, né, o animatrônico e aí ativaram ele. Foi acho que uma semana, alguns dias antes do jogo acontecer, que ele matou uma galera. Então é mais uma das consequências desse bicho tá vivo. Mas a galera, o problema é que eles não sabiam que era droga do William Afton, não sabiam que era o psicopata da franquia, pô. E aí o Scrap Trap é mais uma, sabe, parte do cara ali do que ele se transformou. Sabe o que é o mais bizarro? O nome da música da Ultimate Custom Night se chama Eisoptrophobia. É o medo de olhar no espelho. Deixa eu até pegar aqui o nome. Ó, vamos lá. UCN menu name OST. Eisoptrophobia. Eisoptrophobia. O que é uma eisoptrofobia? Medo irracional por espelhos ou do próprio reflexo. É tipo, novamente, cara, se você não quer entender, beleza. Mas tá, cara, aí não tem o que fazer, né, cara? Pô, as pistas estão todas lá, a gente explica e tal, mas a pessoa não quer entender, não posso fazer nada, mas vamos lá. A FNAF ainda tava bem incoerente. Então, em 2019, veio o Help Wanted. Bom demais. Bem, eu tenho coisas a dizer sobre ele. Deixando de lado a gameplay, os easter eggs, que são bacanas, seja sincero, a história desse jogo é boa? Tipo, é boa mesmo? Porque eu tô vendo um grande problema aqui. No FNAF 3... A culpa não é minha. Se esse Maruron Games, ele não sabe o que é esse bicho desse coelho, pô. Eu não posso fazer nada. Se o cara não reagiu, porque talvez ele não sabe. A culpa não é do Maruron, pô. Pelo amor de Deus. O William já tinha morrido. E supostamente morreu de novo no fim do jogo. No FNAF 6, o William morre de novo. Em Help Wanted, ele ressurge mais uma vez como um simulacro. Cara, se Meu Deus do céu. você não entendeu o problema, lembra que o Eu entendi o problema. O problema é que você tá pegando o Help Wanted, o entendimento que a galera teve na época. Porque é aquela coisa, a gente não tinha a história completa, a gente não tinha todos os detalhes. Mas no próprio Help Wanted, aí é uma coisa que aconteceu igual o FNAF 1, tem uma foto de um animatrônico chamado ORGN e é o rosto do Mímico. É o rosto do Mimic. Deixa eu até pegar aqui, ó, ORGN. Aqui, ó, imagens, esse bicho aqui, ó. Vamos pôr aqui na tela, pra vocês não se perderem. É o rosto do Mimic. Essa foto aparecia na televisão. Eu sei. Pô, mas que jeito bosta de aparecer o negócio. Tá, mas é que tá, cara. É os mesmos detalhes da parada que nem da música lá da UCN, pô. E aí, o próprio Special Delivery, que é a parte que a galera mais detesta do comentário, a gente tá explicando o que aconteceu com o escaneamento das placas, dos bugs, das coisas que rolaram, desse projeto, de tudo ali, cara. E tipo assim, eu acho que é o único vídeo que eu tenho na minha mente que é o que tentou documentar o Special Delivery. A fundo mesmo. Ai, vamos lá. Eu sei que são detalhes, a gente não tinha a pista completa do Help Wanted, mas aquilo ali, dá mais pela toda a pele do bicho, né? Vamos lá, vamos tirar isso aqui. Por mais que, ó, novamente,
por toda o bicho ser de pano, como se fosse uma fantasia, o próprio Mimic, Mimic, Clothes Final. A gente tem as roupas do Mimic, ele usa as fantasias. A gente já teve essa pista no Secret of the Mimic, eu sei, demorou 6 anos pra gente ter uma pista. Mas a gente teve a pista no Ruin já também, né? Tá aqui, ó, o animatrônico vestindo uma fantasia velha. Ele vestia fantasias e foi o entendimento da programação que foi escaneado da placa desse bicho que gerou o Glitch Trap. Ai, Cor, como que esse bicho pôde ser escaneado sendo que ele tá aqui todo vivão? Aí, o final do Secret of the Mimic, que é ele sendo desativado e dormindo na cama. Eu tenho que pegar esse final também, né, pra galera poder entender. Vamos lá, ó, vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui, cadê o final? Que o Mimic é desativado e dorme, e ele vai a mimir. Aqui, ó. That's right. A wily fox buckles washes in his pirate ship. Isn't that nice? Porque esse bicho aqui, o Edwin Murray criou pra ser uma evolução do conceito de termos endoesqueletos que se vestem e interpretam a roupa que ele tá usando. Essa é a função do Mimic. Ele imitar aonde ele vai entrar. Basicamente é isso. Só que nesse caminho, enquanto o Edwin Murray tava criando esse bicho, o William Afton e o Henry Emily, eles eram, né, clientes, né, do Edwin Murray, e eles contrataram o Edwin para fazer vários animatrônicos e várias coisas, na época da década de 70. No começo, antes da Fredbear's Family Diner, assim, não, na verdade já tinha Fredbear's Family Diner, mas antes da Fred Fazbear Pizza, vamos pôr assim. E aí, quando surgiu esse bicho aqui, a Fiona, que é a esposa do Edwin, morre. Aí ela morre num incêndio da Fall Fest. Esse incêndio, a gente não tem noção se foi causado pelo William Afton, muito provavelmente sim. E muito provavelmente ele tenha matado a esposa do cara pra minar mais ainda a cabeça do Edwin Murray. Isso é só teoria, não tô dizendo que é canônico, só tô dizendo que explica, tá? Mas voltando. E aí ele acaba criando o Mimic, botando a esposa dentro desse bicho, dentro desse animatrônico. Só que aí, ele fez isso pra que o animatrônico tomasse conta do filho dele enquanto ele tava trabalhando, fazendo as coisas pra Fazbear. Eu expliquei isso semana passada, meu Deus do céu. Aí vai lá, o bichinho, né, acaba, né, sendo cuidado pelo animatrônico, e o que acontece é a coisa mais problemática. Enquanto o Mimic tava sofrendo uma atualização, a criança foi brincar na rua e um carro atropelou. Ah, pode ser também o William Afton atropelando? Pode, mas a gente não tem essa certeza também. Da mesma forma que o incêndio a gente não tem certeza, a gente não tem certeza que o William causou as mortes desta família. A gente não tem certeza, mas, enfim, fica aí a tragédia. A tragédia foi que aí ele, né, influenciado pela programação da mãe fantasma que tava ali, que ele criou, ele pega essa programação, volta no negócio, porque ela fala, cria um novo, faz o novo, você consegue criar, você consegue consertar isso. Aí, ele pega a programação e volta pra lá, e ele pega as coisas que ele conseguiu gravar do filho dele e faz virar um Mimic aqui. Só que aí, ele começa a perceber que ele não consegue recriar a família de verdade. Ele tá fazendo simulacros, ele tá fazendo fantasmas. Ele tá criando fantasmas, e isso não é o certo. E ele surta e ele espanca o Mimic. E aí, nisso, o Mimic fica completamente errático e bugado, né? Ele cria o instinto assassino porque o Edwin ensinou violência pra ele. Aí a gente tem toda aquela coisa do Mimic ter pego o Edwin, e aí, esse próprio bicho engana a gente por telefone, ó, vem cá buscar uns bagulho da Fazbear, e aí nós vamos lá e fazemos todo o rolê até chegar nesse final aqui, que aí a gente convence o Mimic a voltar à sua forma original. Aí tá vendo aqui, ele tá... That's right. A roly-poly bear sat down and offered a pot of honey. E aí vai lá. Vai fazendo todo o puzzle, e aí o moleque... Shot all the friends and they realized E aí a gente reinicia ele, pô. Tá aí. Com esse reset, olha lá, ó. Ele voltou a ser o bichinho, né? E ele vai a mimir. Aí ele dorme e ele desliga. Nessa de desligar, ele desligou, ó. Apagou o olhinho dele até. Vou até mostrar o olhinho dele apagando, ó. Tá aqui o olhinho brilhando, né? E aí ele desliga. E aí ele desligou. O que acontece? Aí, conforme passou o tempo, a Fazbear pegou esse bicho e todas as coisas do Edwin Murray passaram pra Fazbear Entertainment. O William Afton acabou pegando tudo. O Henry Emily também, né? Aquela coisa toda. Ah, então quer dizer que as criações foram feitas do Edwin? Não. Quem criou e teve a ideia sempre foi o Henry Emily. O Henry Emily
ele chegou pro Edwin e falou, faz isso aqui. Foi da cabeça do Henry Emily e do William ainda. E aí, a Fiona que criou os designs clássicos, mas existem outros designs que foram criados pelo Henry e pelo William, tá? Isso aí não mudou. Fredbear e o Springbone ainda é do Henry e do William, e até os outros 4 também, porque eles pegaram as ideias e botaram, ó, faz aí pra mim. É assim que funciona uma commission, pessoal. Você chega pra um artista e fala, eu quero que você faça esse bicho aqui. E geralmente você manda uma base porque a pessoa possa desenhar. É assim que funciona uma comissão. Voltando. Aí, escaneou a placa do bicho, que é todo bugado, todo cagado. Escaneando a placa desse bicho, nasce o Glitch Trap. Aí fala, ai, mas é que tá. Se prender na explicação do que tá na época, cara, é uma bunda, porque não tem o que fazer, mano. Se o bagulho for explicado depois, velho. Então por que ele acabou interpretando como fosse um coelho e tal, não sei o quê? Porque ele percebeu das outras placas dos outros animatrônicos que também foram escaneados, sempre dentro deles tinha um registro de um coelho. E aí falou, opa, pera aí então. Se é um coelho, então eu tenho que imitar algo que é muito importante. E o que é importante? A droga de um coelho. Então ele criou a imagem de um coelho. Tanto que até a Tape Girl fala isso. Do nada surgiu esse bicho aqui, né? Ela não fala claramente que, é porque se inspirou, mas a gente subentende isso, pô. Não tem outro bicho mais importante que matou as crianças do que a droga de um coelho, né? E aí o Mimic se persona desse bicho, ele imita o bicho. É assim que funcionou, pô, pra explicar esse negócio. Mais uma aqui. vez como um simulacro. Cara, se você não entendeu o problema, lembra que o Pizzeria Simulator era o fim do arco dele. Se sua história E acabou se então, pô. em um personagem importantíssimo, você não mata ele se for pra ter mais história. Você fã de FNAF já deve estar se coçando já pra dar a explicação, mas fique sabendo que eu sei dela. Afinal, eu assisti o vídeo do Corey. E eu lhe digo, isso não cola. Eu vou te explicar por que não cola. Eu vou te explicar com um exemplo aqui. Existem 10 filmes de Jogos Mortais. E em resumo, John Kramer era um assassino conhecido como Jigsaw. E ele morre no 3º filme. Nos filmes seguintes, tudo que acontece está relacionado de alguma forma com Jigsaw. Então, mesmo morto, esse personagem ainda sustenta a história. Isso estragou a história, porque eram muitos retcons baratos. E assim como os Jogos Mortais não desgruda do John Kramer, o FNAF não desgruda do William Afton. Errado. E eu vou te dar outro exemplo. Resident Evil, ele se sustenta com o quê? É tudo o Albert Wesker? Não. O Wesker morreu no Resident Evil 5 e a franquia continuou, com as consequências ainda das armas biológicas, dos fantasmas da Umbrella, e saiu o Resident Evil 9 e o Resident Evil 9 a galera, é o melhor Resident Evil que a galera jogou nos últimos tempos. Explica isso pra mim. Mesma coisa, o Secret of the Mimic pra mim tem uma excelente história. É o melhor FNAF com história maravilhosa, incrível. E ainda tem os detalhes do bicho desgraçado que é o William Afton. Tem as coisas do Henry Emily. Tem a explicação das Spring Locks. Tem um monte de coisa legal lá e a galera fala, não gostei, pau e água. Eu fico... Tá bom, então. Aí não tem o que eu fazer, velho. Se a galera ama o William Afton e aí fica esse William Afton pra sempre, não tem o que eu fazer, pô. Mas os caras queriam contar uma nova história, queriam contar uma outra coisa, mano. Mas se a galera não gosta, não aceita, não tem o que eu fazer. Mas, querendo ou não, eu acho a história do Mimic muito boa. É muito bem explicadinho, é muito bem redondinho. Mas aí, se as pessoas não querem entender, eu não posso fazer nada. O Scott não quer parar de criar FNAF. E eu não sou contra isso. Mas não dá mais pra ampliar a mesma história toda hora. Cara, cria uma história nova, novos personagens e, pelo amor de Deus... É justamente o que ele tá fazendo, Jesus Cristo. Irmão, peraí. Mano, aí você não tá se fazendo coerente, cara. Mano, ele criou o Mimic, que é um novo vilão, a nova parada que, na verdade, não é nem tanto vilão, é uma vítima, mas também é um negócio meio bizarro, porque ele é um robô e... Enfim, ele é uma coisa que não é 100% também errada, mas também não tá certa. Ele é ocasionado de problemas bizarros que ele passou da própria família e tem todo esse desespero do homem de tentar consertar as coisas que nem um louco, que é o Edwin Murray falando, eu consigo, eu vou consertar e tal. Aí coloca outros personagens, que é a Cassie, que é Gregory, que é Vanessa, que é Vanny, Glitch Trap, tudo que acontece agora, fala, cria outra coisa. Ele tá criando e fala, não gostei, aí não posso fazer nada. Pô, peraí, né, cara? Deus não tenta linkar com o William Afton. Ele não tá... Pergunte sobre o Security Breach. Isso foi culpa nossa da comunidade que tentou vincular, meu filho. Não é do... Eu respondo, William Afton, no fim do jogo... Não é o William Afton! Seu Bird Trap! Isso aí é o Mimic! Vivo, de novo. Tirando essa música. E esse final não é canônico.
O final canônico do Princess Quest. Eu vou me matar. O cara fala que me viu meus vídeos aí. Eu sei lá, cara. Nessa altura eu tô, mano. A galera vê o vídeo no mudo. Eu tô triste. Não é possível, mano. A gente explica a história, eu falo ainda do jeito mais lento possível pra galera entender e mesmo assim o povo não entende! Velho. A narrativa, o jogo é péssimo. Sem graça, cansativo, monótono. A história é fraca. Meu Deus, cara, que jogo suportável. Só gosta desse jogo quem é furry. É brincadeira, tá, Tom? É só uma zoeira saudável. Tamo junto. Vamos lá. Ficou claro que a narrativa de Five Nights at Freddy's é confusa. Se em 2016 você precisava jogar alguns jogos e ver os vídeos do PlayStation para entender FNAF, hoje você tem 15 jogos, 30 livros, 20 HQs, 2 filmes, milhares de vídeos de teoria definitiva, todos diferentes por sinal. E o pior de tudo é que as informações se contradizem. Por exemplo, o livro e o jogo Into the Pit são completamente diferentes. Então... Mais ou menos. Assim, tem alguns detalhes, claro, que não tem aqui que tá aqui. Mas não é completamente diferente. A história base é a mesma. É completamente diferente aonde? Completamente diferentes. Então, se hoje FNAF não é mais noob-friendly, de quem que é a culpa? Seria a culpa do Scott Calton, que não se decide nunca e reinventa a história sempre? Ou seria da comunidade, que vive brigando sobre a história verdadeira e nunca chega num consenso? Eu diria que ambos têm culpa. Lembra quando eu falei da morte do autor lá atrás? Essa era a qualidade de FNAF. Hoje, esse é o maior defeito. O Scott sempre se deixou levar pelas opiniões das pessoas, desde os primeiros jogos até hoje. Quando criticaram o terror do FNAF 3, ele fez o 4 ser mais assustador. Quando viram que o FNAF 4 era complexo demais, ele fez o Sister Location. Os fãs queriam o Springtrap de volta e ele trouxe no FNAF 6. Aí de repente ele tem vontade de fazer mais jogos, mas não quer terminar com William Afton. Então... Não, mas ele já tá errado, cara. Ele terminou, meu Deus do céu. Ai, mano, vamos lá. Então vai. surgem bombas como essa. Isso me leva a pensar, seria isso uma insegurança? Por que ele nunca se pronunciava na época dos primeiros jogos? Bom, ou ele não tinha nada concreto pra contar, ou ele tinha medo da opinião das pessoas. Qualquer um explica ele não rebater nada. Talvez ele quisesse mesmo criar algo novo no Sister Location. Não, na verdade a explicação é muito fácil, cara. Pelo amor de Deus. Pô, se você começa a conversar com as pessoas sobre toda a história do jogo e fala 100% das coisas, a maior graça da parada, que é a gente descobrir a história juntos e até falar, pô, que legal, tá tendo confirmações de vários pontos diferentes, é vontade de falar assim, cara, pra que então fazer o jogo? Faz um livro e conta tudo lá. Não é mais fácil? E outra... A explicação também é, cara, a galera, essas discussões, essas coisas que movimentam o FNAF há muitos anos, é uma das paradas mais legais que a gente tem. Que nem eu até falei recentemente no evento, o que eu mudaria em FNAF, por exemplo, porque a galera falou, qual personagem você mudaria, né, de qualquer coisa? E a galera falou o Jax de Digital Circus. Eu quero que o Jax exploda. Eu mudaria o Michael Afton. Eu mudaria o Michael Afton no sentido de... Eu acho que ele seria o protagonista de tudo. Ele realmente é o vínculo de todas as coisas. Ele é o elo que puxa tudo. E eu colocaria ele realmente como centro principal da história de todos. De todos. É o cara que tá tentando se arrepender e mudar de ter matado o próprio irmão lá, que é a história... E seria um plot twist absurdo no FNAF 4. Mas até então a gente ficou tanto na dúvida de quem é o protagonista, que isso não... Assim, a gente subentende as coisas, o que não é ruim. Mas ao mesmo tempo, sendo bem honesto, é fácil, cara. O Scott Calton tá contando a história, e se ele pegar e falar assim... Imagina, cara, a fanbase é gigantesca. É gigantesca. Se ele responde um vídeo só, e todos os outros, como é que fica? Ele vai estar pegando um preferido e deixando todo o resto mamando, cara. Ele não pode fazer isso. E eu percebi isso quando começaram a fazer teorias do meu jogo, e eu falei assim, eu vou reagir, vou ser diferente do Scott Calton, vou reagir, vou falar. Quando eu percebi o problema, eu falei, agora eu entendo por que ele não faz. Aí eu percebi o problema ali, eu falei, agora eu entendi por que ele não faz. Agora eu entendi 100%. Então, é porque você acaba tendo um dos preferidos e a galera da própria comunidade começa a achar ruim, mano. Começa a, pô, você tem seu preferido, não é certo isso. E aí, isso não é legal, mano. Isso só não é legal. Não é legal pra todo mundo que quer acompanhar essa história, que quer acompanhar essa parada. Porque várias pessoas também têm suas teorias, têm suas próprias ideias. E aí, imagina, como que vai ser humanamente possível o cara ver
Mano, FNAF é gigantesco. Fez $500 bilhão só com o filme. Imagina o Scott Calton ver o comentário de, sei lá, quantas milhões de pessoas que gostam de FNAF, velho. É absurdo, mano. Não tem como o ser humano fazer isso, cara. Mas não conseguiu desgrudar do antigo FNAF. Isso permite que a comunidade crie teorias absurdas e que pessoas briguem pra defendê-las, sabe? O Silent Hill 2, por exemplo, era tão aberto a interpretações que criaram teorias malucas sobre ele. E os desenvolvedores vieram a público para esclarecer a história, porque essas teorias estavam manchando a imagem do jogo. Talvez se o Scott Calton fizesse isso, as coisas estariam diferentes hoje. Mas sabe o que soa pra mim? Talvez foi pior. Soa pra mim que, pra ele, a história nunca era boa o suficiente. Se a comunidade apoia uma teoria, ele confirma. Se recebe mal alguma coisa, ele reinventa. Outro problema que eu vejo é esse comportamento tóxico da comunidade de querer ditar o que FNAF deve ser. Mesmo um autor passivo como Scott Calton precisa ser respeitado. Muitos agem com imaturidade, atacando gente na internet e indo além. Eu concordo com você. Informações pessoais das pessoas, como já aconteceu. Quando foi vazado que o Scott estava doando dinheiro para políticos de direita, uma parte da comunidade dele ficou tão bolada, mas tão bolada, que eles acharam que era uma ótima ideia dar doxing nele, ficar stalkeando a família do cara e ameaçar todos eles de irem de base. No caso, eles mandaram ameaça para a própria mulher do Scott. Não são todos do fandom. E não sei se vocês sabem, mas isso foi um dos principais motivos que eles se separaram. Vocês sabiam dessa? Que a mulher dele não aguentou toda esse assédio da comunidade 2020 que ela pediu divórcio? Isso aí eu eu acho que eu sou o primeiro que tá falando isso. Eu fiquei sabendo disso na época, eu fiquei quieto. Porque hoje o Scott Calton tá com outra pessoa já, né? Tá casado, ele tá noivo, né? Mas a mulher ali, né, a Miranda, ela, pô, coitada, cara. A galera fez o diabo a 4. Minha opinião sobre isso, brevemente. Eu não concordo de você dar dinheiro pra políticos, pra qualquer um que seja, independente do lado. Porque eu acho que os políticos, eles têm que serem eleitos pelas suas propostas, ideias e pela própria coisa que eles têm, né? Enfim, mas aí é complicado, porque aí vem um cara super rico e vira político e entra e também pode ser um problema. Mas ao mesmo tempo, eu acho que deveria não ser por dinheiro, eu acho que deveria ser por atitudes, por ações que esse cara tem, tipo, em outras, sei lá, outras coisas, tipo deputado, vereador, prefeito, enfim, né, em outras legislações ou outras atitudes de outros lugares. Eu acho que a pessoa tem que ser eleita por isso, minha opinião. Eu discordo da galera ter ido pra cima dele, eu discordo veementemente, não é certo, não é certo. Todo mundo tem direito de acreditar no que quiser, velho. E por mais que eu seja uma pessoa cristã e eu seja uma pessoa que, pô, eu acredito que as pessoas têm que ter seus próprios espaços, têm que ter, sabe, suas coisas e tudo mais, eu nunca vou concordar da galera fazer esse assédio absurdo, velho. Não tem como pra mim, não dá. Eu posso discordar da atitude do cara, mas eu não quero o pior dele. Eu não quero que ele se exploda, sendo bem honesto. Eu entendo que existem outras questões que eu não quero entrar nesse vídeo, porque eu não sou um cara político, não quero ser, então eu acho só que não tá certo, né? Fazer tudo isso, ainda mais com a esposa do cara que não... Pô, enfim, acabaram com o casamento, mas tudo bem, já foi. Tóxicos, mas as frutas podres fazem o Tia Elisa, as comunidades mais tóxicas. Meu Deus, meu Deus. todo feder. Isso pode afastar quem é novo. Meu Deus, FNAF do lado de Hasbin Bom, Hotel. essa é apenas uma reflexão minha e não deve ser levada tão a sério. Esse vídeo não foi pra atacar o Scott, e sim criticar pontos fracos da história de Five Nights at Freddy's. Se você discorda de algo, comente de forma respeitosa e sem ofensas. Apesar dos defeitos, eu gosto bastante dessa franquia. Tudo bem que eu sempre preferi a história sobrenatural simples do passado, mas respeito a maioria das decisões tomadas em Sister Location. Confesso que muitas foram positivas. Para esse roteiro eu me baseei em alguns vídeos da gringa, nas teorias do Rue Station e nos vídeos do Corey, misturados com a minha opinião pessoal. Eu sou JB Histórias, autor de Light Creatures e amante de jogos de terror independentes. Em breve, farei mais vídeos como esse, abordando outros jogos. Enfim, é isso. Mas eu acho que você pegou um vídeo meu meio antigo, aquele vídeo de 2024. E naquela época, a galera, até hoje também, né? A galera briga muito. Eu acho bizarro, sendo bem honesto. Brigar e meter o louco e ficar xingando, o que vai acontecer, mas eu não queria que isso acontecesse. A única coisa que eu tenho que falar, JB,
E que assim, eu acho que você deveria ter pegado outros pontos, sendo bem honesto. Tem vários pontos que eu discordo, cara. Pô, cara, eu acho que assim, a história de FNAF, ela não é perfeita? Com certeza ela não é perfeita. Ela tem alguns problemas? Tem, mas eu acho que os problemas que você apontou não são esses. Eu acho que os pontos que você deveria ter colocado, pelo menos do meu ponto de vista, por exemplo, os roteiros do filme, que ficou com essa coisa de, é pros fãs, é pros fãs, é pros fãs. Até eu caí um pouco nessa armadilha também. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, cara, é meio bizarro. Tudo é pros fãs e não sei o que, e a gente fica desse jeito. E acaba não tendo uma história, sabe? Com começo, meio e fim, que é legal, porque a gente achou que os mesmos problemas que não ia ter no filme do FNAF 1 repetiram no filme do FNAF 2. Mas, no geral, eu acho que o que pode ser criticado hoje em dia de FNAF, né, como os jogos. Eu acho que o Scott Cawthon, ele deveria estar, vamos lá, e eu acho que isso tá mudando já. Ele deveria ter um time melhor de marketing e de anúncio de coisas. Parece que isso tá mudando. E é uma crítica válida que o Scott Cawthon não estava mais comunicando com a galera. Segundo, acho que deveria ter uma coisa, vamos pôr assim, uma parada para que a gente consiga casar todas as ideias e informações num lugar só, que eu acho que isso também tá mudando agora com os perfis oficiais sendo criados. O que mais? O Scott Cawthon, ele estar bem mais envolvido nas suas produções, nas produções de cada coisa e melhorando aquela coisa de quality assurance, que é você ver um ponto de qualidade, ou ver como que as coisas estão sendo feitas e realmente priorizar a qualidade. A gente precisa hoje em dia de qualidade ao invés de quantidade, porque foi feita uma metralhadora de livros e eu concordo, eu acho que é muito livro. Eu não faria uma sequência de 30 livros, por exemplo. Eu não faria tipo 12 Fazbear Frights e 8 Tales from the Pizzaplex. Eu pegaria só as histórias que eu acho que são legais, as que realmente casam com os jogos, e eu resumiria tipo, sei lá, a Fazbear Frights em uns 5 livros. Aí, eu acho que tem algumas histórias muito boas, mas a gente tem que transformar as histórias boas em que casem com a história principal. E tirar as ideias muito mirabolantes e loucas e malucas, tipo Gundrop Angel. Que mais? Eu tiraria, por exemplo, do Tales from the Pizzaplex, eu sei lá, colocaria 2 livros, 3 livros, e tentaria resumir mais a parte do que faltou do Security Breach do Mimic ali. Eu faria isso. Mas aí, que mais? Eu tentaria deixar mais claro que a morte do William Afton foi feita na Ultimate Custom Night, acabou, não tem mais nada depois. Eu acho que essas são críticas mais válidas. O que a gente poderia criticar o Scott precisa, às vezes, ser mais claro, e esse foi um problema até no Security Breach, em que o Scott Cawthon, ele dava os pedaços da parada, mas ele não explicava como as coisas se conectavam. Ele tinha a mente que a Steel Wool, ela mesma já fazia as conexões igual os fãs fazem. Só que ele mesmo já devia saber que os próprios fãs, às vezes, conectam coisas que não existem, ou coisas que nem ele mesmo admitiu que estão, né, misleading. E isso poderia ser facilmente arrumado se ele explicasse cada ponto de cada coisa, pelo menos no Security Breach. Mas o próprio Help Wanted 2, o Ruin que veio depois, o Help Wanted 2 e o Secret of the Mimic são excelentes e já melhoraram muito isso. É isso, pessoal. Deixa o gostei, inscreve, ativa o sino. Não vão atacar o Gabe, pelo amor de Deus. Outro ponto principal cara, a comunidade ela precisa ser mais tranquila. Mas, cara, quando você vê uma pessoa falando, pô, mano, pera aí, eu acho que você tá errado nisso aqui, a gente seja mais receptivo e entender, pô, isso aqui não tá certo e tal, não sei o quê, né? Pô, isso aqui não é legal, pô, isso aqui você falou não faz sentido e tudo mais. Enfim, é isso. Muito obrigado e até a próxima.